Palavra de Especialista é o podcast do Recheio, produzido pela Revista de Vinhos. Estamos neste momento a ser alvo de algumas câmaras, também de uns quantos microfones, obviamente de algumas luzes, na loja do Recheio em Braga, e neste bonito espaço haveremos de falar acerca dele um pouquinho mais à frente, na segunda parte deste primeiro episódio deste podcast do Recheio, produzido pela Revista de Vinhos, cujo tema é Como Construir uma Garrafeira. Por convidados tenho dois irmãos, dois de 13. Dois de 13. Ainda dizem que em Portugal não há famílias numerosas. Dois irmãos de uma família de 13 que têm a exploração de um dos grandes restaurantes aqui de Braga, o Elvira Restaurante. Estou a falar com a chefe Otília Silva e também com o Carlos Silva, mais responsável por tudo aquilo que está neste momento à nossa volta, os vinhos. E aqui à minha direita tenho um colega já de há longa data na Revista de Vinhos, o sommelier Manuel Moreira, também nosso companheiro no painel de provas. Bem-vindos a todos. Vamos começar, Manuel, por ti. Como é que um restaurante, isto é logo uma pergunta destas, como é que um restaurante de alguma forma pode começar a pensar em construir uma garrafeira? Antes de mais, calculo que tenha muito a ver com questões como o conceito, o bendito conceito do respectivo restaurante. É uma das partes. Eu acho que também para mim é mais importante, e para o restaurante é mais importante, saber qual é que é a sua dimensão, contra o número de clientes que pode albergar, o espaço disponível, e com isso começar a tomar decisões entre os produtos que poderá ter. Não faz sentido nenhum aquela ideia de, ora bem, eu sou um restaurante, quero trabalhar para um determinado segmento, tem que ter à partida no mínimo 300 ou 400 referências. Se o espaço só tiver, espaço para guardar, sei lá, para 200 unidades, não dá para ter 300 referências, eu tenho uma de cada. Okay? Ou seja, mas é muito importante também o posicionamento, até para estabelecer a estrutura de base de preço, posicionamento, qual é o tipo de cliente que queremos ter aqui, qual é o preço médio que no conjunto paga as nossas contas, paga o negócio, e depois uma estrutura de preço que liberte margem para, digamos, remunerar o investimento. E depois grande parte das decisões vão a reboque disso, e depois vai-se construindo peça a peça, e uma das peças é pensar em que disponibilidade de vinhos é que queremos ter para, por exemplo, corresponder à oferta gastronómica, responder à oferta, à procura que queremos atrair, e isso, pronto, é bastante minucioso, implica um conjunto, uma grande série de decisões, e depois digamos, se temos espaço ou não, digamos, de back-office, aquela parte que às vezes menos se vê, ou se pode construir um espaço de garrafeira quando algum negócio quer ter no vinho um chamariz, quer ter um posicionamento que seja uma das valências do espaço. Carlos, o restaurante Elvira seguiu esta espécie de manual de boas práticas que o Manuel Moreira está aqui a elencar? Sim, seguimos. É fundamental também ter, eu, por exemplo, gosto muito de trabalhar com os vinhos que já estão bem posicionados no mercado. Ou seja, marcas relativamente conhecidas, é isso? É isso que um bocado o cliente pede. Porque muitas vezes quando há vinhos que não são muito conhecidos, o pessoal tem um bocado de receio, porque às vezes tem mais surpresas. Depois há aqueles patamares, por exemplo, no nosso restaurante, sei lá, há um patamar de vinhos de preços que sai, preço médio que sai. Tipo, neste momento é de entre os 20 aos 30 euros. É dentro desse valor que a gente vai selecionar os vinhos. Depois tem a ver com as regiões que mais se procuram, não é? Lembro-me que houve ali uma altura, quando comecei a trabalhar no restaurante, era Bairrada e Dão que saíam. Aqui, em Braga? Sim, mas já estamos a falar há mais de 20 anos. Curioso. Eram as grandes regiões de vinhos. Para ver como as coisas mudam. Depois entrou o Alentejo, não é? O Alentejo entrou em força, então aí o pessoal andava ali uma loucura com os vinhos alentejanos. Depois foi passando para agora talvez seja mais o Douro. Não é? E o vinho verde, já que estamos numa zona, numa sua região? O vinho verde também sai bastante. O vinho verde sai. O vinho verde sai, mas é um patamar diferente de vinhos verdes. Quantas referências é que tem no restaurante? À volta de 100 a 150. 150. Como é que segmenta a carta? Portanto, ponho por regiões. Começamos ponho primeiro os alvarinhos, depois vinhos verdes, os varietais, não é? Aqui os da zona. Depois começamos pelo Douro,
Vou pondo consoante a procura tem mais, não é? Depois entram os vinhos do Douro, que é os que estão agora a sair, estão com muita, sai bastante. Depois passamos depois também tenho o Dom, agora já estou a inclinar mais para os vinhos do Dom, que já começa a haver mais procura pelos vinhos do Dom. O vinho do Dom que caiu muito, mas agora já está a mudar um bocado. Depois os alentejanos, depois temos tem a parte agora também os rosés, que antes não andava a sair, agora já começa a haver uma boa procura de rosés. E agora outra coisa que talvez também está a prejudicar um bocado a questão dos vinhos, é as sangrias. As sangrias é uma coisa impressionante. Muita procura. É verdade. Maioritariamente sangrias de espumante ou de vinhos tranquilos? Eu só faço espumante. Maracujá e frutos vermelhos. Isso é uma coisa, uma moda que entrou, e não é só os jovens que bebem, também começa a haver já alguns pessoal que... Porque é assim, a sangria, se a gente levar uma sangria a uma mesa, as mesas estão à volta, a sangria nem sequer está na carta. O efeito de contaminação. Nem sequer, eu nem tenho a sangria na carta, mas o problema é que o pessoal pede e começando a vir agora o calor, é impressionante. Uma mesa tem uma sangria, o que está tudo à volta, uma grande parte vai para a sangria. Tanto eu, por exemplo, um sábado, uma sexta-feira ao jantar, são dias que se trabalha bastante bem, que eu sou o responsável pelos vinhos, às vezes a minha parte, estou ali a fazer só sangria. Está preso ali a sopa. É verdade, é que aquilo é uma coisa que ainda demora a fazer, que nós cortamos a fruta na hora, fazemos tudo na hora, e aquilo consome muito tempo. Às vezes estou ali um... E agora vou ser mauzinho, e às vezes estragam-se bons vinhos com algumas sangrias, não é? Vamos ver se tudo aquilo que o Carlos nos acabou de dizer corresponde ou não à verdade. Vou falar com a sua irmã. Pode Claro, ser? sim. Chefe Otília, antes de falarmos propriamente de comida, qual é o perfil do vosso cliente, que é para eu depois conseguir perguntar ao Manuel Moreira se esta estratégia pensada pelo Carlos Pavinhos faz ou não sentido? Que perfil é que podemos retratar do vosso cliente tipo? Nós temos todo tipo de cliente, e de todo lado, e aparecem-nos clientes de longe, de perto, diariamente, turistas que já vêm com um roteiro em passar no restaurante, e o perfil deles é, como é que eu de explicar? Querem ser surpreendidos ou sabem exatamente, uma grande ou procuram-vos por uma outra iguaria muito particular? Uma grande parte quer ser surpreendido. Já temos de estar ali preparados, e eles às vezes estão a trabalhar, já reparam nisso, que o cliente vem para estar ali um bom bocadinho de tempo e passá-lo bem passado, e já estão à espera que sejam surpreendidos, nem que a esposa faça anos, é o aniversário, e já sabe que ali vai ter uma surpresa no final e durante a refeição. E porquê é que tanta gente gosta de ir ao restaurante? Ou ao vosso restaurante em concreto? Porque nós já estamos com 30 anos de casa, e nós tentamos sempre, desde o início, manter um patamar sempre elevado. E eu acho que isso, e a comida, em princípio a comida é sempre manter aquela tradição de comida tradicional, com umas boas entradas, depois com uma boa refeição e uma boa sobremesa, tudo ali confeccionado desde raiz, e leva com que o cliente sabe que ali vai comer e é garantido. Só para ficarmos aqui a babar, literalmente, quais são aqueles 2 ou 3 pratos que nunca falham e que muita gente vai lá só porque tem que mesmo que ser? Ora, temos as entradas que não pode falhar, que é a esponheta de bacalhau, um rissol e um bolinho de bacalhau. Acho que é das coisas que não pode faltar lá. Com 30 anos que temos aquilo, se decido que não vou ter hoje para a entrada, não vale a pena sequer. E provavelmente não há outra região no país que cozinhe tão bem bacalhau, não é? Como o Minho. Não, também acho que não. Depois os pratos, temos o bacalhau assado, mas neste momento acho que o cliente já mudou muito essa do bacalhau assado e bacalhau o frito à Braga. Agora, desde que começámos a pôr já há algum tempo o polvo, como tem o polvo assado com puré de batata doce e os filetes de polvo com arroz de grelos, tornam-se uns pratos assim um bocadinho tradicional daqui da região, só que é feito, se formos a ver, uma maneira tradicional, simples. E acho que o cliente vai lá já à procura muito isso, o polvo, o bacalhau, depois temos o arroz de robalo com gambas, em peixe, também é
tem muita saída. Minha Nossa Senhora. Manel, E depois temos as carnes também. E ainda há sobremesas. Daqui a nada vamos falar sobre elas, nomeadamente sobre uma multipremiada. Toda esta estratégia, já estás a perceber como é que é este restaurante, não é? Toda esta estratégia que o Carlos há pouco mencionava faz sentido em termos de vinhos, na tua opinião? Sim, mas antes gostava só de dar uma nota daquilo que a Otília respondeu, que eu acho que os restaurantes têm 30, 40 anos de vida e estão, como na gira se diz, a bombar, deviam ser caso de estudo, porque hoje em dia estamos a ver tantos restaurantes a abrir e tantos, ou os mesmos ou mais a fechar. E para as pessoas perceberem o que é que acontece, para além da comida, que eu se calhar não estou tão de acordo que possa ser surpresas, que as pessoas vão lá, estão à espera, é uma referência, ou seja, há qualquer coisa que já, os pratos emblemáticos, as pessoas fazem romaria pelos pratos emblemáticos, mas já acho que há outra coisa que hoje em dia se calhar está a faltar um pouquinho na oferta da restauração, e que os restaurantes têm 30 ou 40 anos, têm nos genes, que é hospitalidade. Eu querer e saber receber. Não é só comida de conforto, é também as pessoas sentirem-se um bocadinho em casa. Não é o vinho, não é a comida, é tudo junto, mais o fator humano, que é isso que distingue, é isso uma das peças-chave deste tipo de negócio. O relacionamento, reconhecer os clientes, aquele sorriso, conhecer os gostos, entendê-los, percebê-los, é das coisas, para mim foi aquilo que me trouxe para a indústria. Claro, sim. Foi aquilo que me trouxe para a indústria. Ir ao restaurante tem que ser uma experiência preferencialmente boa. Sim, isso é verdade. Que dê vontade de repetir. Só depois também há um problema, já há falta de pessoal para certo, trabalhar. Tem que ser sempre os mesmos, os por exemplo. mesmos, Por exemplo, tipo nós. Imaginemos um fim de semana, sexta, sábado, domingo. Uma pessoa só vai, por exemplo, à sexta e sábado só vamos dormir. Saímos do trabalho, vamos dormir e vimos para o trabalho, mas eu tenho que estar sempre ali bem disposto. Com boa disposição. No caso deles, não é no fácil. vosso caso, não é particularmente dramático, são 13. Mas podem fazer vários turnos. Mas para a dimensão do restaurante já são poucos. Isso é um problema. Mas é a sorte, a minha irmã é ter os irmãos ali, tudo a puxar para o mesmo, porque senão sim, mas também temos funcionários. Temos funcionários de fora que não chegam. Fora e são muito bons. Já os de fora acolhemos, que é para eles. Mas voltando ao vinho e recentrando um bocadinho. Eu queria dar bocadinho esta ressalva só porque é para louvar, ou seja, tenho tantos anos de restaurante que eu tive de trabalhar na restauração. Bom, não há uma carta ideal. Há cartas ou modelos adaptados a cada sítio. Pronto. Há aqui uma coisa que até corresponde àquilo que vamos falar, que é o facto de falta de pessoal, ou seja, estar preso nas sangrias, que faz com que a carta tenha que se vender sozinha. Okay? Ou seja, o que é vender sozinha? É ter um conjunto de marcas reconhecidas, onde pode aliviar, em determinados sítios, em determinados locais, pode aliviar alguma presença de venda que às vezes é necessário para vender um vinho mais desconhecido. Porque ter um vinho desconhecido implica que haja um trabalho, não de convencimento, mas de explicar aquilo. Há 150 referências, uma carta equilibrada do ponto de vista de referências, não é de mais nem de menos, é muito boa para gerir. E depois, a organização, de norte para sul, dá destaques a arrumar pelas regiões para as pessoas se identificarem. Eu prefiro isso até que às vezes arrumar por preços, porque por preços obriga que a pessoa quer um vinho barato só vê parte da carta, quer um vinho mais caro só vê outra parte da carta. E assim vai correndo e vai vendo um bocadinho a oferta do espaço, eventualmente pode ir na cabeça com um determinado vinho e de repente vê ali, mas eu se calhar também quero experimentar este. Pronto, isso pode ser uma forma interessante e eventualmente de vinhos de determinadas regiões ir mostrando um bocadinho aquele equilíbrio entre alguns clássicos e uma coisa ou outra não totalmente desconhecida, mas que vai mostrando que o espaço é dinâmico e que se preocupa com o vinho. E por falar em vinhos em restaurantes, aqueles preços que há pouco aqui o Carlos estava a apontar, e ele daqui a pouco já vai ter mais oportunidade de aprofundar esse tema, parecem-te bem para a realidade atual da restauração? Eu acho que não tem nada a ver com a realidade atual da restauração. O que eu ouvi do Carlos tem um vinho que é vendido a um preço muito mais elevado, mas tem uma boa parte dos vinhos entre 20 a 30 euros, que é o que vende mais. Okay? Ou seja, que são preços super competitivos, imagino. Não tem nada a ver com isso. Correndo o risco de levantar aqui um bocado de polémica, que é, há uma ideia muito errada, sobretudo das pessoas que não são da restauração e como olham para os preços do vinho na restauração.
O que, por um lado, é bom. Tá? Eu vou dizer porquê. Se formos ver o lado académico e que se ensina nas escolas superiores de gestão, da hospitalidade, ou escolas superiores, do Estoril, seja o que for, as faculdades, todas falam de um beverage cost entre 20% a 25%. Ou seja, é o peso das bebidas dentro de uma unidade de negócio. O 20% a 25% implica uma multiplicação média de 4 vezes. Ok? Mas pronto, agora vou dizer uma coisa muito curiosa, que muita gente pega no preço que os vinhos cobram, que os restaurantes cobram dos vinhos, mas eu até acho muito bem que discutam isso, sabem porquê? É por vender produtos com muito mais margem. O vinho é das bebidas, é dos produtos com menos margem no restaurante, ao contrário do que uma parte da malta pensa. Vou dar um exemplo. Tu vais por isso é que é bom vender sangrias, até podes pôr um preço um bocadinho mais acima. Engraçado que a sangria até passa dos 30. Claro, faz sentido. Que é, por exemplo, as pessoas reclamam que um vinho custa 5 e é vendido a 20 euros no restaurante, que é uma margem baixíssima. Mas ninguém reclama de um gin tónico que custa 10, 12 euros, que servido 10 doses, ou 11, 12 a 12 uma garrafa. e uma garrafa custa 20 euros. Querem falar de margem? Carlos, que habitualmente como é que faz a interpretação até chegar à margem que vai aplicar ao consumidor? Por exemplo, uma garrafa custa 5, 6 euros, a gente põe 3 vezes. Consoante depois ela vai aumentando, se for uma de 10, 2, uma e meia, não é? Tipo, ela se custa 12, põe-se para aí a 35. Se for uma garrafa de 50 euros, não vale a pena pôr o dobro, não é? Não, o dobro é 50%. Exato, dobrar. Porque o dobrar, na verdade, é 100% é para pagar, o outro é a margem de contribuição. Claro, mas como ali o valor já é mais alto, não é? Sim. 50% já é uma boa margem. Uma garrafa de 50, se vai ganhar 50 euros naquela garrafa, já não é. Na verdade, não ganha. Sim, não é, sim, mas exato, não ganham, exatamente. Então é uma média, não é? Sim. Isso é verdade, porque ela compra-se a 13%, vai-se vender a 23%. Não, na verdade, eu vou dizer porque é que não é um ganho. É uma margem financeira que depois, quem é contabilista, que depois, sim, é verdade, daqueles 50 euros que supostamente é margem, ela chega na caixa, é contribuição para os salários, claro, essas coisas todas. Exatamente. Por exemplo, um copo que eu tenho agora, uso um serviço de copos muito bom, um copo custa, não vou dizer a marca, custa à volta de 40 euros, esse tipo de vinhos que eu ponho, e aquele um copo, um cristal muito fininho, que tem que ter muito cuidado, porque aquilo ao fim de 10 garrafas o copo vai à vida, não é? Porque a média de partir um copo é a probabilidade disso acontecer, então também tem que se diluir ali a margem naquele copo. É uma das maiores. Então a gente adora aquele copo, agora noto e aquilo ajuda a vender. É quase o copo invisível, não é? Não? É muito leve. De tão leve. É um copo leve. espetacular, um bom copo, ver até uma água, ver um copo com qualidade, esse copo que eu estou a falar é espetacular e faz diferença. E há pessoal que já me pede o vinho também, porque vai ver sabe o copo. que vou ter aquele serviço daquele copo e já ajuda a vender. Também é um ganho. Os copos, a quebra de copos é um dos maiores custos não ponderados na maior parte dos sítios. Há copos a 2 euros e 3 há copos a 40. Sim, não é? Um bom copo custa isso. Um bom copo, decanter. ou seja, para mim, em termos de gestão, é errado pensar ou olhar de fora dizer assim, olha, a margem do vinho para pagar os copos, não é. A margem do vinho é para pagar o geral, parte do negócio, tal como a comida. Mas o copo e outras condições, temperatura, fazem parte da experiência de consumir o vinho e mitigam, atenuam, por vezes, a percepção do custo do vinho. Que é isso, o vinho, no restaurante com serviço, custa um valor, mas não é caro. Estamos a dar uma experiência de consumo. E de serviço, etc. Por falar em copo e em vinho, tem vinho a copo? Faz habitualmente também outro tipo de ações um pouquinho mais promocionais no restaurante? Sempre foi um bocado contra isso, mas agora como o mercado está a pedir, eu já tenho vinho a copo. Deixou-se vencer pelas regras do mercado. Exato, claro. Como a sangria também, eu também não fui um bocado sempre contra fazer a sangria, mas o consumo é tão grande que uma pessoa tem que ceder. Otília, vamos falar da carne. Já me falou do polvo, do bacalhau e a carne. Quais são os seus pratos então mais emblemáticos, os seus e da sua irmã? Os pratos, neste momento estamos com porco preto, assado no forno, com puré, batata doce. Temos o arroz de feijão com esses bifinhos de porco preto ou o naco de boi, também grelhado, servido com batata a murro.
A combinação do... Que é um porco alentejano. É Desculpa porco interromper. alentejano. Mas Não é muito minhoto, bom. não é dos minhoto, é melhores. alentejano. É alentejano. É- Podia ser é- minhoto e podia ser bízaro, por exemplo, Sim, mas não é, Mas não é o é caso. alentejano. E a sobremesa? A maldita da sobremesa que tantas calorias provoca, mas tanto prazer dá à generalidade das pessoas, que é um tal de pudim abate de periscos, não é? É, o pudim Um abate ícone das sobremesas populares do Minho, popular não é? da região. É o pudim abate de perisco, que o nosso por acaso é premiado, já foi várias vezes, e não pode faltar que ele tem excesso de açúcar e gema de ovo, mas ao comer sabe muito bem. Mas temos mais algumas, são muito boas, sempre com grandes saídas. Por exemplo? Uma rabanada. E há seja a rabanada todo o ano? Todo o ano. Todo o ano, ok. E muita saída de rabanada, sempre. Depois a torta de laranja, também é de cada região, que já faço desde o início, também não pode faltar. O leite creme, o tradicional leite creme, onde consigo sempre, às vezes consigo alterá-lo. Faço leite creme, mas hoje apetece-me fazê-lo diferente, ou com uma camadinha de maçã e fazer pôr por cima uma camadinha de claras batidas, já fica ali um soufflé com o leite creme, e surpreendo o cliente sempre com uma sobremesa diferente, em que vai Falta o gostar. pastel de nata de Chila, que é o pastel de Belém, mas com Chila, que é dos maiores sucessos. Eu vou ter que, estamos quase a terminar a primeira parte, vou ter que tomar nota, Otília, que não trouxe nenhuma dessas sobremesas até nós para esta conversa. Não Fica trouxe, registado fica registado. para memória futura. Mas se for preciso, faço qualquer coisa aí. O Manel Moreira vai continuar connosco para a segunda parte, mas Carlos, tenho uma derradeira questão para si. Faz sentido este tipo de parceria entre um restaurante e uma cadeia comercial em termos de aceder a vinhos de uma forma relativamente fácil e prática, vinhos e outros produtos, mas Claro, neste faz. momento estamos a falar de vinhos. Porquê? De que forma é que vos facilita, digamos assim, a vossa operação no Eu dia a dia? não troco um distribuidor por causa de um preço. Tipo, se o outro estiver mais barato, não vou trocar porque o serviço é muito importante. Há sempre vinhos que estão a sair, há produtos que às vezes tipo de vinhos que há menos quantidades, e quando o distribuidor vai ter sempre respeito pelo cliente, neste caso. E isso é muito importante. E o serviço, às vezes precisa de determinado produto, e eles Com urgência. com sim. urgência, Fora eles de estão horas. sempre disponíveis para servir o cliente. Isso é muito, muito importante. Eu não troco aliás, os meus fornecedores são os mesmos, quase. Os principais são os mesmos desde que o restaurante abriu. Posso dar uma notinha? Claro. Isto é de forma inversa, nesta relação, eles são, o João, Carlos. o Carlos são o cliente e aqui o Recheio é o fornecedor. É a mesma relação de 30 anos que os clientes têm Tem para com connosco. eles. É Ou seja, igual. é a questão de confiança. A questão dos produtos Sim, sim. que eles vão. Eles tendem sempre acho que é o mínimo, a guardar os produtos, os melhores para os bons clientes. Por exemplo, e hoje, até na questão que não é a minha parte, mas na questão dos produtos alimentares, está a haver um problema, por exemplo, na questão de arranjar bacalhau com qualidade. Carlos. Como o consumo é muito grande, a cura do bacalhau, o bacalhau não está a ter aquele tempo que deveria ter, e como há menos produto, isso é muito importante. Eles tendem sempre o nosso fornecedor de bacalhau, ele guarda lá o bacalhau durante um ano. O que está a sair agora, lá o bacalhau, está lá em armazém. Estão lá a fazer uma cura. Exato, por isso é que e nota-se que tem havido dificuldade em arranjar bacalhau. Houve aí um tempo que o bacalhau andava mais branco. Portanto, podemos então concluir, estimados fornecedores do restaurante Elvira, aqui em Braga, que brevemente vão ter ofertas de pudins abate de periscos, Abate de periscos, sem problema mas- rigorosamente nenhum, com a mão sabedora aqui da nossa Otília, não é? Muito obrigado por terem vindo. Vamos fazer uma curtíssima pausa, são breves segundos, e já voltamos para a segunda parte com mais convidados. Até já. Segunda parte do primeiro episódio do podcast Recheio, produzido para a revista de vinhos Palavra de Especialista. Estamos a discutir como construir uma boa garrafeira, sobretudo com mindset no setor da hotelaria e da restauração. Mudamos de convidados, continuamos com Manuel Moreira, meu colega na revista de vinhos, sommelier com dezenas de anos, não te estou a chamar velho, de experiência na área, uma fonte segura, portanto, quando o tema é vinho. E agora temos a Sara Vieira, que é gestora de marketing
operacional do Recheio, e também o João Matos, que pertence ao grupo Costa Boal, hoje em dia representado em diferentes regiões. Sara, vamos começar precisamente pelo local onde estamos, esta loja Recheio aqui em Braga, cuja garrafeira em concreto foi remodelada há pouco tempo. Sim, foi remodelada. Esta era uma loja que já tem alguns anos e achámos que precisávamos dar aqui um refresh na imagem desta loja e modernizar o ambiente também. E ficámos muito contentes com o resultado. Ficou com um registro de loja, um ambiente de loja muito mais agradável, muito mais próximo do cliente, muito mais profissional. Sara, quando falamos do universo Recheio, de uma forma um pouquinho mais global, estamos a falar de que universo, em termos de marcas, em termos de produtores? Sim, nós trabalhamos cerca de mais de 800 referências, trabalhamos com mais de 100 produtores em todo o universo Recheio. Por falar em produtor de vinhos, a Costa Boal tem sido um produtor que está a colaborar com alguma regularidade aqui com o Recheio. João, de que forma é que um produtor como a Costa Boal consegue simultaneamente estar num canal como este e depois trabalhar simultaneamente com a restauração e a hotelaria de luxo? Sim, a Costa Boal tem atualmente no seu portfólio uma amplitude de vinhos. Atualmente até estamos com 3 regiões, o Douro, Trás-os-Montes e o Alentejo, que nos permite ter uma segmentação de gamas, desde a gama de entrada, a gama média e a gama premium. E conseguimos posicionar nestas diferentes vertentes, estar com os distribuidores, canal restauração e um segmento de restauração média-baixa, como nos grandes hotéis e até em mercados internacionais, nas melhores casas de vinhos. Na atualidade vivemos uma fase particularmente desafiante, para não dizer outra coisa, quando o tema é vinho e indústria do vinho. É importante para os produtores, para os agentes económicos estarem também neste setor extra Horeca? Sim, eu penso que sim. Nós iniciamos esta parceria, por exemplo, com o Recheio em plena pandemia, em 2020, e para nós foi importante porque a nível de empresa trabalhávamos quase 90% do canal Horeca e foi uma diversificação de clientes e de canais de distribuição de venda para o consumidor que nos equilibrou num período difícil que todos passámos no setor dos vinhos. Manuel, por falar em período que estamos a atravessar e por falar neste tipo de ligação, sentes que na atualidade a grande distribuição deixou de ser vista por grande parte dos produtores de vinho como um bicho-papão, para ser cada vez mais encarado como um parceiro muito importante, sobretudo em fases mais complicadas? Sim, de certa forma, pegando um bocadinho também no que o João disse, é importante ter, sobretudo quem tem um bocadinho de dimensão e tem vários segmentos, diversificar os canais de comercialização. E cada vez mais a chamada moderna distribuição tem ela própria também investido no produto de vinho, não só do ponto de vista isto da minha percepção, do ponto de vista de oferta, mas também da criação de um ambiente em tamanho, muitas vezes em escala maior, mas com uma percepção, um habitat a lembrar a garrafeira. E se hoje em dia visitarmos uma boa parte das lojas de moderna distribuição profissional, com caráter mais profissional e outras mais de consumidor final, a oferta é verdadeiramente interessante para quem se interessa por vinho. E a forma como ela está apresentada, não é? Está aqui um bom exemplo, a Sara não nos está a ouvir, mas está aqui um bom exemplo, não é? Porque hoje em dia entramos na generalidade das grandes superfícies e quando entramos no segmento de vinhos ou na área reservada aos vinhos, notamos muitas vezes que há ali uma espécie de cuidado extra. Sim, em termos de expositores, de prateleira, há uma organização, há uns displays, há explicação. Estou a olhar aqui para uma série de pequenos encartes, neste caso encartes com um mapa, com a explicação da região, o que de certa forma ajuda na experiência da compra, comata por vezes a ausência de um profissional especializado que pode não conseguir abarcar toda a superfície disponível, ou seja, tem um papel já muito mais didático, informativo e que ajuda na tomada de decisão. Sara, quantas pessoas, quantos clientes vossos é que passam por aqui, se estes clientes são maioritariamente de restaurantes ou não, e em termos concretos, quando falamos em vinho,
quase nenhum deixa de passar pela garrafeira e levar pelo menos uma caixinha de qualquer coisa? Sim, esta loja tem dois segmentos de clientes, o Horeca e o retalho. Maioritariamente canal Horeca, restaurantes, e nós temos média diária de 300 clientes a visitar-nos por dia. E garantidamente nenhum cliente entra e sai sem passar na garrafeira. E agora ainda mais, porque o sortido aumentou, e há uma curiosidade em perceber e conhecer outros vinhos que nós agora temos à venda e que antes não tínhamos. O Manuel acabou, a propósito disso, de salientar também um aspecto importante. E os vossos clientes também estão um pouquinho mais exigentes, sobretudo em termos de aconselhamento. Fazem mais perguntas também? Exatamente. Fazem mais perguntas, daí nós termos, não só na loja de Braga, mas nas outras lojas também, uma formação contínua ao responsável pela secção. Esta questão da formação é muito cara, como todos nós sabemos, Manuel. Existe uma formação verdadeiramente, não quero dizer credível, isso seria demasiado forte, mas verdadeiramente eficaz neste momento e abrangente, que permita com que toda a gente que trabalha com vinhos só não esteja bem informada se não o quiser? Talvez não estejamos na situação ideal, mas há um caminho que eu vou assistindo. Do ponto de vista, por exemplo, de formação direta aos pontos de venda do canal Horeca, da parte dos distribuidores e da parte dos produtores, com uma presença muito mais regular, ou seja, porque há uma coisa muito interessante, que a minha experiência, e hoje em dia isso é um facto, ou seja, está assumido por quem está nesse setor da distribuição e na representação de marcas e nos próprios produtores, que normalmente, a minha experiência no terreno da restauração durante décadas, os staffs, as equipas vendem o que conhecem, vendem o que estão confortáveis, ok? Pronto, ou seja, significa que este caminho, a chamar de formação, primeiro interna, depois com a relação próxima, mesmo lojas deste género, os profissionais, com relação próxima com os produtores, com provas para seleção de portfólio, essas coisas todas, criam um arsenal de ferramenta de trabalho para depois replicar ou repassar para o cliente, neste caso, seja o profissional ou não profissional, que ajuda muito na tomada de decisão. E que tipo de garantia, João, é que um produtor de vinhos tem quase que obrigatoriamente dar quando quer trabalhar com a grande distribuição? Eu penso que hoje em dia, para trabalhar com a grande distribuição, e não só, mas isso na Costa Boal é um pilar assente, que é a nossa procura de ter uma identidade própria e a procura da qualidade. Acima de tudo, qualidade versus a quantidade. E depois, este caminho, acho que tem sido notório, esta evolução, tanto da parte dos distribuidores como dos produtores. Nós cada vez temos que estar mais próximos dos nossos clientes, temos que dar esta formação ou informação aos próprios colaboradores para que realmente possam responder à exigência maior que hoje vivemos na nossa sociedade, porque hoje o consumidor é cada vez mais informado, é cada vez mais exigente e temos que estar todos preparados neste ciclo de produtor, distribuidor, para conseguir corresponder ao cliente. Que grandes tendências de consumo é que vocês neste momento começam a percepcionar? Vinhos menos alcoólicos, mais leves, de menor teor alcoólico, mais brancos e espumantes rosés por contraponto com tintos? Sim. Menos teor alcoólico, acho que isso vai ser generalizado a nível mundial e aos poucos nós vamos ter que também evoluir nesse sentido e já se nota. Depois vem a parte da sustentabilidade, não é? Garrafas mais leves, tudo isso também implica, cada vez mais até em termos de exportação para determinados mercados, e nota-se, por exemplo, o rosé, que eu penso que nos últimos anos passou de ser aquele vinho de senhora para já se apresentar bons rosés com muita qualidade e cada vez mais procura. Todos os estudos internacionais, Manuel, têm sido mais ou menos unânimes quando identificam as tendências atuais de consumo. Será uma coisa, tal como outras no passado, relativamente passageira, ou achas que muitas destas tendências vieram para continuar? Algumas que o João referiu, deixa-me só dar uma notinha sobre esta questão do produtor se aproximar, ele manter um contacto permanente com o canal Horeca. É que evita esta frequência, evita uma grande possibilidade do vinho não ser deslistado.
por exemplo, ou seja, mantém o contacto quente. Isto é um detalhe muito interessante. Bom, assim, a questão as grandes tendências que sobretudo dos mercados de referência, mercado dos Estados Unidos, mercado inglês, e aponta realmente a questão do vinho com menos álcool, mas eu vejo isso ainda muito dentro de e todos os estudos dizem isso, dentro de um segmento de consumidor mais jovem, ou consumidores que não bebem de todo, e que eventualmente os desalcoolizados pode ser uma forma deles entrarem na categoria vinho. Por outro lado, há outra coisa que é um argumento que é um bocadinho contraprocedente aos tempos atuais, dos vinhos supostamente com menos teor alcoólico, que eu acho, e para mim um dos maiores desafios que para destes novos potenciais consumidores, novas gerações de consumidores, porque o consumidor já mais envolvido com o vinho, já dos 35 a 60 euros, tem mais ligação com uma marca, com uma região, com o estilo de vinho, do que propriamente com o teor alcoólico. Quer beber e eles têm mais dinheiro também para gastar, para comprar o vinho de mais valor. Por outro lado, aquilo que eu vejo, os vinhos com menos teor alcoólico, há uma argumentação que está a dar munição a um dos maiores desafios do vinho, que é a questão da saúde, que é o ataque que a saúde, vamos chamar assim, está a fazer ao vinho, que é, o vinho tem 11 graus, já podemos beber 2 garrafas. Isso é claramente contraindicado, não é? Porque é um dos argumentos que está a ser usado, infelizmente. Okay? Ou seja, o vinho, não sei se... Depois há outra coisa, que é determinados vinhos com deliberado teor alcoólico de regiões clássicas ou assim no género, e depois vêm palavras muito chiques como terroir e tal, as coisas não batem certo. Não sei quanto tempo é que isto vai durar. Agora, aquilo que vai ser permanente e vai ser médio e longo prazo são alguns dos pontos ligados à sustentabilidade, como um chapéu. Okay? Um dos pilares ligados a qual é a relação que o operador tem do ponto de vista ambiental, em várias áreas, e a governance, ou seja, a própria gestão financeira, e como é que lida com os aspectos sociais digamos, com quem trata, digamos, que de alguma forma essa responsabilização, quer ambiental, quer social, fazem de alguma forma e que as novas gerações estão a tomar, não só no vinho, mas em muitos outros produtos, estão a tomar decisões de compra em função de uma mensagem de justiça social, de justiça climática, ou seja, é para aí um dos fatores muito importantes a trabalhar. A questão do desafio perante só para terminar, perante esta ameaça do lobby da saúde, a resposta está onde sempre esteve. Está na moderação, está às vezes na chamada dieta mediterrânica, beber o vinho, à refeição, ambiente saudável, social. Estamos mesmo na reta final. Sara, quem trabalha sobretudo com marketing e com uma marca importante e que representa por seu turno várias outras marcas, tem que estar permanentemente atenta a tendências. Como é que esse processo, no fundo, acaba por ser feito? Calculo que haja muito estudo, muita investigação, muita conversa entre equipa também, não é? Sim, exatamente. E somos uma equipa não muito grande, mas muito ativa, e que não gosta de reagir, gosta de agir. Por isso nós procuramos, cá fora, lá fora, cá dentro, mas estamos sempre muito atentos ao mercado, à concorrência também, mas tentamos sempre adiantar-nos e sermos os melhores, claro. Bom, somos 4, temos neste momento 4 copos de vinho, é o mesmo vinho à nossa frente. João, que vinho é este? E no fundo, fala-nos um bocadinho da atualidade hoje em dia da Costa Boal, sendo que começou sobretudo a norte, não é? Atrás dos Montes de Douro, mas agora também já está com 2 pés no Alentejo, não é? Exatamente. A Costa Boal é liderada pelo António Boal, ele é oriundo do Douro, mas iniciou, digamos, o seu projeto mais individual em Trás-os-Montes, na zona de Mirandela, sempre alavancando e sempre acompanhando o que era património no Douro. E mais tarde, como nós na Costa Boal temos uma filosofia que é termos produção própria das nossas vinhas. Ele queria ter vinho do Alentejo, e a única solução teve que ser adquirir uma vinha, uma adega, na altura em 2021, ali ainda pós-pandemia,
mas lançou-nos o desafio à equipa e nós aceitámos e lançámos-nos no desafio. Este vinho em concreto é de que região? Esse vinho concreto é o Flor de Coa Reserva Especial Branco, é da zona do Douro, Cima Corte, e é um dos topos de gama. Também tem a vertente do vinho tinto, da parte do Flor de Coa Reserva Especial Tinto, que é a gama superior do Flor de Coa, que está aqui em parceria com o recheio. Como é que descreverias este vinho, Manuel? Uma palavra está bom. Não, aliás, pegando em tendências, ou seja, uma das grandes tendências hoje é os vinhos terem um aspecto, um perfil, que os ingleses têm uma palavra muito gira, que é difícil às vezes dizer em Os português, ingleses são tramados. que é drinkability. Ou seja, é um vinho que tem uma noção de origem, tem detalhes especiais, tem estrutura, mas tem uma leveza de percepção, e é um vinho que se bebe com relativa facilidade, não é um vinho que incomoda, que tem aqueles detalhes que temos que andar ali um pouco a E tentar aquele perceber. salinho final Sim, é tramado porque nos quase que desafia a regressar outra vez ao copo, não é? Sim, bebe-se bem, drinkability, e depois tem elementos de detalhe e elementos de atração imediata. Muito bem, obrigado a todos por terem vindo, obrigado a si que esteve desse lado a acompanhar este primeiro episódio, Como Construir uma Garrafeira, do novo podcast do Recheio, Palavra do Especialista, produzido pela Revista de Vinhos. Contamos consigo, já sabe, para o próximo. Obrigado, um brinde. À nossa saúde. Saúde. Saúde.